Sueli, gente. Oi, rainha. Dona Aparecida, Dona Dulce, Pauline. Pauline já é conhecida. Luísa. Olha elas entrando, gente. Olha que coisa mais linda. Mais linda. Estão se preparando para entrar ao vivo comigo, diretamente de Aracaju, Sergipe. Lúcia. Oi, rainha. Marcele. Gabriela. Não tô vendo a Gabriela, gente. Por quê? Só tô vendo que ela tá aqui. Fala eu. Estão me ouvindo bem, rainhas? Estão? O ambiente que vocês estão é fechado ou não, rainhas? Não, né? Parece. É? É fechado? Ai, que bênção, que maravilha. Podemos, então? Podemos? Uau. Feche seus olhos por um minuto. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigada. Obrigada por este dia, obrigada por este momento. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, que é abundante em nossas vidas. Obrigada pelo teu favor. Obrigada, Jesus, pelo teu amor derramado por nós. Obrigada por cada rainha, Senhor, que está aí, presente nesse café. Obrigada pela vida da tia Senira. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. E declaramos que esse momento, Senhor, é um momento único. É um momento, ó Deus, de transformação, de ativação. É um momento de início do novo do Senhor. Na vida de cada mulher que está aí, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, rainhas? Amém? Rainhas, eu tenho algo no meu coração para falar para vocês. E que é algo que o Senhor trouxe no meu coração na sala de oração, sexta-feira, ontem, né? Ontem pela manhã. E aí, na hora que veio, né, esse direcionamento, e eu ia ministrar na sala de oração, o Senhor falou para mim assim: não, não é para agora, é para o café. E na hora eu falei: amém. Falei, então, ele já tinha me dado na hora, né? E geralmente a sala de oração eu não preparo, sempre flui na hora. E o Senhor falou para mim: isso é para amanhã, essa ministração é para o café, é para as mulheres de Sergipe. Eu quero que você grave no seu coração, na sua mente, que hoje não é somente um café. Na verdade, esse café, ele marca o início de uma nova estação na sua vida. Amém? Você pode dizer isso? Você pode falar assim: esse café marca o início de uma nova estação na minha vida. Eu quero que você fale novamente, até o seu espírito se despertar, o seu cérebro entender e ser guardado aqui na sua alma, nas suas emoções. Põe a mão no seu coração e fala assim: esse café marca o início de uma nova estação. Rainha, quando começa uma nova estação na nossa vida, é necessário a gente entender que eu preciso ter alguns novos comportamentos. Eu preciso entender. Eu estou entrando em uma nova estação. Então, tem coisas que eu vou precisar encerrar, eu vou precisar entregar e eu vou precisar alinhar, ajustar. Tem coisas da velha estação que a gente não pode levar para a nova estação. Tem coisas que nós estamos apegadas, talvez pessoas, situações, coisas materiais, que não faz sentido para a nova estação. Então, hoje eu quero que você anote essas 3 palavras aí, se vocês conseguirem. Para minha nova estação, eu preciso encerrar algo, eu preciso entregar algo e eu preciso alinhar a minha vida para viver, de fato, uma nova estação. Tem pessoas que repetem o mesmo ciclo e a mesma estação porque não entendem esse passo a passo. Ficam presas, ficam agarradas a sentimentos, emoções, circunstâncias que aconteceram nas outras estações. E emocionalmente ela fica presa, travada e não flui para o seu novo tempo, para a sua nova estação. E eu gostaria que você, se você pudesse definir a estação que você está vivendo hoje, Sueli, Senira, todas vocês, a estação que você está vivendo hoje, qual palavra, em uma palavra, pensa, qual é a palavra que define a estação que você está vivendo hoje? Se você tiver papel e caneta aí, pode anotar, tá? A estação que você está vivendo até o momento, em uma palavra, como que você define? E eu quero que você seja muito verdadeira, porque às vezes você está perto de alguém, você vai querer falar alguma coisa bonita ou escrever alguma coisa bonita. Não se preocupe, nós estamos num lugar seguro, tá? Você pode ser vulnerável, sim. Talvez a sua estação é uma estação de aprendizado, talvez é uma estação de espera, talvez é uma estação de recomeço, talvez é uma estação de muito crescimento, talvez é uma estação de cura das suas emoções, cura de feridas,
Talvez é uma estação que a palavra que se resume é perdida. Estou perdida, não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida nos últimos tempos. Talvez essa estação é gratidão, né? Você viveu em uma estação agradecendo, com o coração grato ao Senhor. E talvez a sua estação define também solidão. Eu sei que muitas mulheres, quero eu que não seja entre nós, mas muitas mulheres definem a sua estação como solidão. Se sentem sozinhas, né? E já anotaram a palavra? Anotaram? Tá. Eu quero que você entenda, Rainha, uma coisa, que todas nós, eu me incluo, coloquei esse cenário aqui, ó, para ver se parecia um pouquinho com o cenário de vocês, uma florzinha, um tom. Coloquei um cenário de fundo para me sentir no mesmo ambiente que vocês. Então, nós chegamos até aqui em estações diferentes. Olha para essas mulheres que estão aí próximas de você e olha e pensa, né? Nossa, cada uma está em uma estação diferente. Só que eu quero acreditar, né, que todas nós servimos o mesmo Deus. Ah, Leninha, tem Deus diferente? Tem. Mas eu quero acreditar, se até aqui não éramos o mesmo, mas que daqui para frente seja, que nós servamos o nosso um Deus, né? Um único Deus. E que você entenda que cada uma está numa estação. Mas o nosso Deus, ele é o mesmo Deus que transforma desertos em grandes jardins. O nosso Deus é o mesmo Deus que transforma desertos em grandes jardins. Em Isaías capítulo 43, verso 19, a palavra de Deus, ela fala assim que eis que faço uma coisa nova e agora sairá a luz. Rainhas, eu sempre digo que o movimento Mulheres Reais é um movimento profético. E eu sempre trago a consciência às mulheres em cada evento, quem já participou, que você fique atenta, que você aumente as expectativas no seu coração, porque você está num ambiente profético. Por mais que você está numa cafeteria, o que nós fazemos aqui, o que a tia Senira está fazendo, é tudo orado, é jejuado, é consagrado ao Senhor. Então, é um ambiente profético. E eu quero falar para vocês que a minha vida e as estações da minha vida mudaram em ambientes proféticos. Mas eu precisei ter esse entendimento. Que você se desperte porque você não está apenas num lugar bonito, cheio de mulheres bonitas, cheia de mulheres de Deus, rodeadas, não. Você está num ambiente profético. Um ambiente onde você pode começar uma jornada onde você nunca mais vai ser a mesma, onde você vai viver novidades de vidas, onde você vai ter um novo relacionamento com Cristo e viver coisas novas. E esse versículo fala sobre isso. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Se você ficar aí num momento comum de encontro de mulheres, encontro de Luluzinha, reparando a bolsa, o vestido, você vai perder o momento profético. Você vai perder a manifestação do Senhor. Então fique atenta. Fique atenta. Existem dias que são apenas mais um dia, mais um momento. Mas existem momentos e dias específicos que Deus escolhe para marcar um novo começo na nossa vida. E, rainhas, ao longo da palavra de Deus, da Bíblia, nós vemos muitos exemplos de muitas pessoas que foram transformadas, que tiveram as suas estações transformadas. Eu falo que Deus, ele é especialista em transformar, em mudar as estações na nossa vida. Eu que o diga, uma goiana, quase que com o pé rachado, não, meu pé não é rachado, é o costume dos goianos de falar, estar aqui hoje em Orlando, é porque eu sirvo um Deus que muda as estações. Eu entendi sobre os ambientes proféticos, eu entendi que a minha vida está a dispor dele, mas o meu coração se despertou para viver isso. O desejo do meu coração hoje, rainhas, é que acenda uma chama no seu coração, um desejo tão ardente, tão profundo, de viver uma novidade de vida, de alinhar o seu coração, os seus sonhos, os seus desejos, seus projetos com aquilo que Deus tem para a sua vida, e você viver algo novo. Assim como eu me despertei há uns 7 anos atrás, 8 anos atrás. E olha que eu já tinha dado por decreto que eu seria uma dona de oficina mecânica, que era aquilo ali, que eu ia morar em Goiânia, e era aquilo e pronto, e que eu já estava cansada, que eu nunca mais ia fazer uma sociedade na minha vida. Já estava, assim, cansada, né? E hoje vivo coisas novas em Deus. Houve um passo meu, houve uma decisão de me entregar também para esse novo de Deus. Na Bíblia a gente vê que o Senhor mudou a estação de Abraão, ele mudou a estação de José, ele mudou a estação de Ruth, ele mudou a estação de Esther, ele mudou a estação de Pedro. Só que muito mais que mudar a estação, rainhas,
O Espírito Santo me lembra aqui agora que foi assim que ele fez comigo. Ele mudou a minha identidade. Na verdade, ele não mudou, ele ativou a minha identidade. E eu tenho a lembrança muito clara. Eu chego, me emociono, eu tenho a lembrança muito clara desse dia. Um dia que eu estava sozinha num apartamento lá em Goiânia. Aparentemente estava bem, né? Meu casamento estava no início de uma restauração. Mas eu cheguei no meu a sós com Deus e eu falei assim: Deus, quem eu sou? Eu me perdi. Eu me perdi tentando salvar meu casamento, eu me perdi na criação dos meus filhos, eu me perdi tentando salvar essa empresa, eu me perdi. E aí, naquele momento, eu comecei um processo de ativação da minha verdadeira identidade. Voltar para a minha origem. Talvez assim como eu, você viveu várias experiências na sua vida, de dores, de momentos difíceis, momentos alegres. E depois que nós nascemos, tantas coisas vêm, tantas falas a nosso respeito, tantos julgamentos, tantas experiências, e essas experiências elas vão nos mudando, né? Nós vamos nos tornando mulheres, às vezes muito fortes, talvez porque você teve que ser mãe solo, talvez você teve que cuidar da sua família, talvez você teve que ser o financeiro da sua família. Só que nessas experiências, muitas vezes, a gente se perde, e eu me perdi. Eu me perdi porque eu vivi uma traição num casamento pastoral. Eu tive um momento de cuidar dos meus filhos gêmeos sozinha. Toda a minha vida eu trabalhei muito, fui aquela fazendeira, eu fui aquela guerreira, que fui aquela mulher que fazia, acontecia. Então a minha identidade ela foi se desconstruindo e talvez você vai se identificar com isso. Mas teve um dia que eu fui para o Senhor e eu falei, Pai, eu me perdi. Eu não sei mais nem quem eu sou, qual que é o propósito, por que que eu fui criada. Essa vida aqui no automático de fazer, cuida de um, cuida do outro, e eu esqueci de mim. E nesse dia começou, rainhas, não só uma mudança da minha estação, mas começou a minha ativação da minha identidade. E eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Ele continua fazendo transformação. E o desejo do coração do Senhor é que quem ainda não tem a sua identidade ativada, você vai sair daí hoje, ativada, na sua verdadeira identidade. Ah, Leninha, mas eu vou sair daqui hoje igual uma. Como é que é aquele desenho? Entra princesa e depois vira abóbora, né? Não, não é sobre isso. Você não. Essa transformação não é hoje. Você não vai calçar aquele sapatinho e pá, virei uma princesa, uma rainha. Não. É todos os dias. Essa consciência de quem nós somos, de quem Deus é na nossa vida, ela é uma prática constante. Porque a vida continua, os desafios continuam, os achismos, os julgamentos, os rótulos que colocam na nossa vida vão continuar. Mas eu sei quem eu sou. A partir do momento em que eu sei quem eu sou e eu sei quem Deus é, eu não aceito mais os rótulos. Eu não guardo mais as cicatrizes, as dores que vão mudando a minha identidade. Mas isso é todos os dias, compreende? É todos os dias. E muitas de nós, muitas vezes nós queremos viver uma nova estação, mas sem encerrar a estação anterior. Eu quero que você reflita sobre isso. É necessário encerrar a estação anterior. Para você que está anotando, quando você estiver a sós na sua casa, eu quero que você peça ao Senhor para te mostrar, para te revelar. Muitas já vão sair daí com essa resposta, mas se caso você não sair, fala, Pai, o que eu preciso encerrar para que eu possa viver o novo? O que eu preciso encerrar para acessar esse novo tempo? É necessário, não se vive duas estações ao mesmo tempo. Alguém já viu primavera e verão ao mesmo tempo? Outono e inverno ao mesmo tempo? Não. Mas nós queremos o novo de Deus, muitas das vezes, queremos trazer as mazelas, nós queremos trazer a bagagem, né, das experiências da outra estação, as dores, as frustrações, o peso, a culpa, a mentalidade da estação passada não serve para a mentalidade do agora. Fala para a mulher que está do seu lado, fala, olha, para a sua nova estação é necessária uma nova mentalidade. Vira para essa mulher que está aí do seu lado. Para a sua nova estação vai exigir de você um novo comportamento. Profetiza sobre ela também, fala assim, o Senhor vai te revelar o que você vai deixar para trás para entrar na próxima estação. E outra coisa, essa mulher que está do seu lado, mas fala com fé, fala com cara de rainha, fala com posicionamento de rainha, fala assim, olha, Deus não vai mudar somente as suas circunstâncias, Ele vai transformar a sua vida. Ele vai ativar, Ele já está ativando a sua identidade. Ele não vai mudar só ao redor. O nosso Deus, Ele é perfeito, rainhas. Ele não faz por incompleto, Ele é Deus de obras completas. Então, para mudar externamente, coloca a mão em você e fala assim, ele vai mudar aqui primeiro. E aqui.
Para me viver o externo, eu vou ser transformada primeiro. E foi isso que começou na minha vida, rainhas. Uma nova estação, ela começa quando Deus muda algo dentro de nós. Talvez o que você precisa hoje é de uma virada de chave, é de um insight, é de uma revelação, sabe? É de um clique assim, poxa, agora eu vou. Já deu certo, não tem como não dar certo. Eu me posiciono, eu acredito, eu avanço. Eu deixo para trás o que for preciso for para viver o novo de Deus. Eu renuncio às minhas próprias vontades para viver a vontade do Senhor. Por quê? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então não tenha medo. Não tenha medo se você tem que deixar algo para trás. Não tenha medo se talvez você vai ter que ter um novo comportamento. Hoje eu tenho um novo comportamento completamente diferente, rainhas. Completamente. As pessoas costumam falar que eu sou doce, que eu sou meiga, né, que eu sou carinhosa. Mas eu não fui assim o tempo todo. Eu vivi alguns anos da minha vida como uma mulher endurecida, brava, reclamona, brava de um tanto que batia até em homem. Mandava no meu marido, achava a dona da razão. Brava mesmo, parecia um pereirão. E às vezes, quando eu falo hoje que para as mulheres que eu não era assim, né? A tia Cenira viu esses dias assim, a Cintia falou assim: ah, Lene, eu não tô acreditando que você era assim, não. Rainhas, eu era assim. A vida me construiu assim, né? E eu fui permitindo. Meu pai sempre foi muito severo. Eu lembro de ter tanto medo do meu pai de não ter medo de um ladrão. Um ladrão roubou uma carga nossa e eu estava responsável pela carga. Meu pai falou, e aí o ladrão veio, pegou, e eu saí correndo para pegar de volta. Eu tinha mais medo do meu pai do que do ladrão. E isso me forjou uma mulher muito brava, muito independente. Mas sabe o que era o pior de tudo isso, rainhas? É que eu achava isso bom. E infelizmente, em nome de Jesus, não tem nenhuma mulher aí assim, tá, tia Semira? Nenhuma aí assim, que achava que era boa o suficiente para caminhar sozinha, para fazer tudo sozinha, que eu era forte, que eu era uma guerreira, que eu fazia e acontecia na força do meu braço, religiosa, porque eu achava assim, eu falava que eu dependia de Deus, mas na verdade eu dependia do meu braço forte, eu fazia e acontecia na minha força. Mas um dia, isso mudou, rainhas, a minha identidade começou a ser trabalhada, mas foi um trabalhar, como eu falei para vocês, não é de um dia para a noite, não é calçar o sapatinho e se tornar Cinderela, e depois que tira, não, foi todos os dias, até hoje. Até hoje o Espírito Santo ministra, fala comigo, às vezes um jeito que eu falo com meu esposo, às vezes um jeito que eu falo com alguém, uma postura, uma roupa que eu visto, é o todo dia. Você está inclinada para fazer 1% melhor, para fazer a vontade de Deus todos os dias. Então, rainhas, uma nova estação, ela começa quando algo muda aqui dentro de nós. E hoje eu fui para a praia, né, fui conhecer uma praia aqui em Sorocata. Quando eu estava na praia, o Espírito Santo falou para mim assim, tem alguém clamando por uma mudança de vida. E eu falei assim: "Amém, Senhor". Eu falei: "Senhor, aonde?". E o Senhor falou: "É lá no Café Mulheres Reais". Então, rainhas, eu fiquei com isso o dia todo, sabe. Eu fiquei com essa, eu não sei quem é, né, não sei se foi mais de uma, mas eu sei que teve um clamor, um clamor. Tem alguém clamando para viver algo novo, para viver uma mudança de vida, uma transformação genuína, talvez como eu, uma mudança de comportamento, de mentalidade. Eu sei que e eu falei assim: "Senhor, e aí? O Senhor tá me mostrando isso para quê?", né. "Pra que que o Senhor tá me mostrando que alguém pediu pra que precisa de uma mudança de vida?". E aí o Senhor falou assim: "Eu só quero que você fala para elas que eu ouvi". Então, rainha, se alguém aí hoje clamou ao Senhor por uma mudança de vida, eu tô aqui para dizer para vocês que o Pai falou que ele ouviu. Somente creia. Somente agarre essa verdade de que a sua vida vai ser transformada e caminhe nessa verdade. Caminhe nessa verdade. O Senhor falou assim: "Só fala para ela que eu ouvi". Eu, o Pai, ouvi. E quando a palavra fala assim: "Eis que faço uma coisa nova", rainhas, eh, quem aqui alguma vez na sua vida já viveu algo que parecia que era o fim? Ah, é o fim. É um diagnóstico, uma separação, um divórcio, uma traição. Nossa, é o fim, minha vida acabou. Eu já vivi, rainhas, eu já vivi um divórcio, já vivi um diagnóstico de esterilidade, que eu não poderia ter filhos, já vivi uma sentença de que eu nunca ia me casar novamente, que eu não ia ser feliz novamente.
Só que sabe o que que eu entendi, e eu quero que você entenda, se você está vivendo um momento assim, é que esse sentimento de parecer ser o fim, talvez é apenas um lugar aonde um momento, um lugar aonde Deus está te preparando para um novo começo, para uma nova vida, para uma nova história. Quem aqui lembra de Ruth, da Bíblia? Ruth? Ruth perdeu o marido, Ruth perdeu a sua estabilidade, Ruth perdeu os seus sonhos, Ruth perdeu os seus planos, perdeu o seu futuro que ela imaginava. Mas enquanto ela tinha esse sentimento de perca, Raíssa, Deus não tinha perdido o controle de nada, ela que achava. Enquanto Ruth caminhava, mesmo sem entender nada do que estava acontecendo na vida dela, pensa, perder tudo, tudo, tudo. Deus estava preparando Boaz para ela. Uau! Quero declarar que o Senhor está preparando Boaz hoje. Boaz, tanto para as que já são casadas, seu marido vai ser um Boaz, para as que estão solteiras, uau, o Senhor está preparando Boaz para você. Recebe isso. Não rejeite, não, recebe. Recebe. Enquanto Ruth caminhava sem entender, Deus estava preparando Boaz. Enquanto ela chorava pelaquilo que ela tinha perdido, ou seja, ela ainda carregava os sentimentos da outra estação, entende? Ela estava com os sentimentos do que ela perdeu na estação passada. Enquanto isso, Deus estava construindo algo que ela não conseguia enxergar. E, rainhas, eu também não conseguia enxergar. Estar aqui hoje em Orlando, ministrando para vocês online, olha isso. Acho até chique esse negócio, gente, entrar online. Da onde que eu imaginava isso? Da onde? Eu quero que você pense aí agora. Qual é a área da sua vida que precisa de um novo recomeço? Se você tiver um papel, escreva. Qual é a área da sua vida que você sente que está precisando de um recomeço? A sua vida espiritual, emocional, conjugal, sentimental, profissional? Pense e escreva. Não precisa falar, tá bom? Não quero expor vocês. Amém, Jesus. Tem alguém que deseja falar? Abrir seu microfone e falar a área da sua vida? Em uma palavra só? Como um ato profético? Se tiver, pode abrir o seu microfone e falar. Eu falei que eu não ia perguntar, mas se alguém quer fazer como um ato profético, pode fazer. Marcele, eu vou ser um pouquinho breve. Foi para mim, foi hoje, justamente foi hoje às 10 horas da manhã, que eu falei para Deus que eu precisava de um direcionamento na minha vida. E aí eu senti muito forte a confirmação. Amém. Ele ouviu, Raí. Foi às 10 horas da manhã que eu estava na praia. Foi nesse momento. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu acredito que nada é em vão, tudo é providência de Deus. Amém. Amém. Pai, declaro, Pai, sobre a tua filha, Pai, o novo do Senhor, Pai. O novo do Senhor, uma direção clara, específica sobre ela, Pai. Apesar de que o Senhor já disse que a ouviu. O clamor dela chegou até o coração do Senhor. Então, nós estamos aqui em concordância para te agradecer por tudo que o Senhor vai fazer. Por mais que os olhos dela, Pai, não vejam. Por mais que talvez amanhã o dia continue igual. Os próximos dias não serão os mesmos. E o Senhor vai fazer algo novo. Nós te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus, nós já te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Rainha, você tem a parte que é de Deus e tem a sua parte. Você tem que sair daí hoje, pensando, andando e agindo como se já aconteceu. A fé, a certeza e a convicção das coisas que a gente não vê. Se você sair daí, do mesmo fato, depois dessa experiência, que isso aqui é uma experiência para você, amanhã ou à noite, Satanás ele vai jogar dardos inflamados para você não acreditar, para você voltar no mesmo estado emocional das 10 da manhã. Mas você
tem que ter um novo posicionamento, porque você já falou, o Senhor já ouviu, então você tem que se comportar como se já é. Podem te chamar de louca, podem ficar curiosos. O que aconteceu com essa menina? Ela tá diferente. Eu não tô vendo nada de diferente na vida dela. Ela não ganhou na loto, ela não... Mas ela tá diferente. Então, caminhe nessa convicção. Já aconteceu. Você já entrou no novo tempo. Você vai viver grandes novidades de vida na sua vida. Não retroceda um minuto. Pode vir tempestade amanhã, porque muitas das vezes acontece isso. A gente recebe uma palavra de Deus no outro dia e fala, ai Deus, o que é isso? O que aconteceu ontem? Permaneça nessa palavra. Se comporte. O mundo fala assim, ó, finge até se tornar, né? Eu falo de posicionamento, de fé, mas secularmente as pessoas falam, finge até se tornar. Não, não estou fingindo, não, já é. Já é. Eu já pisei na terra prometida, eu já acessei o meu milagre. Eu já sou uma nova mulher. Amém? A senhora? Beninha, posso falar? Oi? Sim. Então, eu vou dar um testemunho. O ano passado para cá, eu tinha feito um exame, né? E a médica que fez meu exame, a transvaginal, ela disse que eu estava com ovários policísticos. E aí, meses depois, em um evento que eu fui ser voluntária, fazendo massagem nas pacientes, eram 50 mulheres, era um evento evangélico. E acabei recebendo a palavra dessa senhora. E ela disse que, por que eu estava ansiosa? Jesus pedia para ela me dizer por que eu estava ansiosa com o dia de amanhã. E aí ela disse que eu ia ter minha família, que eu iria ter meus filhos, ia ter uma família abençoada. E aquilo que a médica falou, que ninguém sabia, só minha mãe sabia, que aquilo que a médica falou, ela estava muito errada, muito enganada, porque ele era o Deus vivo, Deus de cura. E hoje eu posso dizer, eu estou curada da SOP. Tinha 30 cistos no lado direito e 24 do lado esquerdo. Os médicos se assustaram quando viram a quantidade. E eu refiz os exames 8 meses depois e hoje eu estou curada. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada por compartilhar, rainha. Obrigada. Aleluia. Nosso Deus é o mesmo, rainhas. Mesmo de ontem, hoje e eternamente. E você crê, você pode sair daí hoje vivendo uma nova história, cada uma de vocês, vivendo algo novo do Senhor. Ele faz milagres, ele opera sinais e maravilhas. E o nódulo que apareceu no seio, fiz a punção e deu que é benigno. E eu vou fazer a cirurgia agora em setembro. Então, em glória de Deus, é benigno e eu estou bem. Amém. Amém. Não. Eu disse a Senira, desabafando, conversando, que eu pensei em fazer o teste do DNA para saber se eu tinha, porque eu tive uma avó, a irmã da minha avó teve câncer de mama e faleceu. Se eu tinha possibilidade de ter, porque aí eu pensei em tirar o seio e colocar uma prótese. Aí eu fui comentar com a Senira. Aí, Senira, como isso é tipo a mesma coisa de eu amputar uma perna? Como é que você vai, né, antecipar as coisas? Uma coisa por vez e tem que repreender. Então, eu relaxei minha mente e depois Senira falou comigo e não vou fazer isso. E não vou ter, né? Tenho que repreender, eu não vou ter câncer de mama. Amém. 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 Glória a Deus. Rainha, anota aí para mim o que é que você vai deixar da velha estação para você entrar na nova. Anota, fala, escreve em algum lugar, você tem que abandonar. O que você sente no seu coração? A dúvida, o medo, a incredulidade, a frieza espiritual, a preguiça, o desânimo. O que você vai deixar? Qual comportamento que você precisa urgentemente abandonar? O que você vai deixar? Em submissão, amém. Pessoas, talvez tem pessoas que você tem que deixar na outra estação, que você não tem que carregar para a nova estação. Não estou falando de marido, tá? Marido e filhos não tem como. Mas tem pessoas que a gente tem que deixar na próxima estação, não vai para a próxima estação. Talvez a insegurança, o medo, a procrastinação, a mentira, um pecado, um relacionamento, que o Senhor já falou para você que não dá certo, e você está insistindo. Relacionou tudo que você vai deixar? Rainha, seja verdadeira com você, tá? Seja verdadeira com você, senão não tem transformação. A clareza, sabe? Você identificar é a melhor coisa da vida. Toda transformação começa com uma identificação.
Agora eu quero que você anota, se depois você pensar, o Espírito Santo falar para você em outros comportamentos, você anota, tá? Leva esse papel aí para casa, fala, opa, esse comportamento não condiz com a minha nova estação. Essa forma de falar, essa roupa não condiz com a minha nova estação, essa amizade. Perder tempo com algumas coisas que eu tenho perdido tempo. Agora eu quero que você anota, rainhas, o que você deseja viver nessa nova estação. O que você quer viver nessa nova estação? De que jeito? De que forma? Como é a mulher que você se vê para a próxima estação? Talvez uma mulher mais calma, mais tranquila, mais amorosa, mais animada, uma mulher saudável, mais intimidade com Deus, realizando seu propósito, uma mulher com mais saúde emocional, manifestando o fruto do Espírito, mais amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, uma mulher que tem domínio próprio. Talvez você quer se ver com os relacionamentos restaurados nessa próxima estação. Anota tudo que você quer viver nessa próxima estação. Enquanto você escreve aí, tem uma canção que eu gosto tanto dela. Olha, nisso faz tempo que eu não canto ela. Ela diz assim: eu quero viver algo novo. Vai anotando aí. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. José, abre seu microfone, fala para mim o que você vai deixar para a última estação e o que você vai viver na sua nova estação. Vai direto no ponto, Joselma. Abre seu microfone. Você já me conhece, direto no ponto. O que você vai deixar e o que você vai viver. Tá me ouvindo? Sim. Eu vou deixar tanta coisa que eu quero deixar para trás. Pronto. Mas minha mentalidade é restrita, sabe? Muito restrita. Quero expandir mais. Uau, A amém. nova fase eu quero expandir mais. Como se expande uma mentalidade? Sabendo quem realmente eu sou em Cristo, viver isso, viver realmente, né, a palavra e aceitar todos os ensinamentos, estar aberto aos ensinamentos. Como obter novos ensinamentos? Por exemplo, uma mentoria, né, esses cafés, porque a gente sempre recebe algo novo. Sempre um café traz uma cereja no bolo. Augusto Cury. Livros. Livros, Assim, ambiente, pessoas, palavra de Deus. Tem alguém com o microfone aberto. Revelação, ambientes, mentorias. Mas primeiro a identidade. O que mais gostaria de compartilhar? Amém. E se eu, o que eu puder, eu vou te ajudar nessa nova estação, tá, José? Eis-me aqui. Tem mais alguém que quer compartilhar? O que é que vai deixar? Gente, vocês estão tão caladinhas. Ou é relacionamento, vergonha, é o quê? Eu quero falar. Fala isso, fala, né? E daí? Entrei aí. Você vai deixar, né? Primeiro, eu quero agradecer. Eu primeiro quero agradecer por esse momento. Desde o primeiro dia foi algo transformador. Eu sempre falo que Deus ele tem um propósito para a gente. De lá para cá tem sido uma evolução constante na minha vida. Amém. Então, assim, o que eu quero deixar Peraí, como é que você falou? Eu acho? Segura o celular. Olha o seu microfone.
E hoje o que eu quero falar é o meu nome. O que eu preciso deixar as feridas do passado, principalmente o relacionamento que eu tive, que é algo que me machuca muito. E quando você estava falando, eu estava pensando o que eu preciso deixar, o que tanto me magoa. E você começou a falar, o Senhor trouxe na minha mente, o que é que tanto tira a sua paz? O relacionamento passado. E eu preciso deixar as dores, as feridas, as torturas, para que eu possa viver o novo de Deus. E para que eu possa viver o novo, eu preciso deixar essa bagagem, ela não pode estar me perseguindo como ela tem que me perseguir. E o que eu quero viver é intimidade com Deus. Eu preciso de mais intimidade com Deus. Só que eu não estou conseguindo porque a dor ainda vem me carregando. Tem quanto tempo esse relacionamento terminou? Oi? Em quanto tempo que esse relacionamento terminou? Vai fazer 2 anos. 2 anos. Isso. Imagina se você continuar carregando esse sentimento por 10 anos. Não é o sentimento por ele. E, não, a dor. As dores que me causaram, que foram muito fortes. As torturas, as sequelas. Porque eu já tinha... Imagina que essa responsabilidade, rainha, ela é sua. Você que decide carregar ou não carregar mais. Imagina o quanto você vai perder. Você já perdeu 2 anos. O quanto você vai perder se você não decidir abandonar isso logo. Não é nem eu preciso, sabe? Não é eu preciso, porque o eu preciso, ele traz uma dificuldade, sabe? Eu preciso fazer isso. Aí é a mesma coisa de tentar, eu não consigo. Eu decido. Passou. Eu perdoo. Eu abençoo. O Senhor me ama. O Senhor me cura todos os dias. Pensa que se você não decidir, você vai perder os seus próximos anos. E outra, você está negando o próprio amor de Deus. Porque aonde o amor dele habita, essas feridas não podem continuar. Se tem feridas, tem morte espiritual. E você está certinho no que você disse, que você quer ter mais intimidade com o Senhor. Aonde tem essas dores, as mágoas, as feridas, tem morte espiritual, morte física, morte emocional. Então Deus não habita. Você concorda comigo que onde a glória de Deus brilha, as trevas saem? Você concorda comigo que essas dores, essas lembranças, elas são trevas? Parafaseando no mundo espiritual, elas são trevas? Rainha, se levante hoje, em nome de Jesus. Se levante, coloque os seus olhos no autor e consumador da sua vida, naquele que te sustentou, mesmo naquele momento de tortura, ele esteve com você. Você não esteve sozinha. Se levante, coloque os seus olhos nele e deixe a glória dele brilhar em você. Lá em Isaías fala assim, levanta-te e resplandece, porque já nasce, a glória de Deus nasce sobre você. Então, rainha, um novo tempo, uma nova estação. Sorria para a estação passada. Não olhe para esse momento com dor. Eu declaro em nome de Jesus, você não vai olhar mais para essas experiências passadas com dor. Você não vai olhar com dor, você vai sorrir, você vai falar assim, uau, eu estou livre. Uau, eu não morri. Você vai olhar assim, você vai rir para Satanás e falar assim, você perdeu. Você perdeu. Não é para o homem, para quem fez isso, não, é para Satanás. Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades e dominadores desse século. Você vai olhar para trás e falar assim, você perdeu. Você me machucou. Jesus foi machucado, Jesus foi espancado, Jesus foi ferido, Jesus morreu. Que hoje morra a velha Irani, né? A velha Irani. Uau, hoje você está renascendo hoje em nome de Jesus, tá? Morreu. Aquela cheia de dor, cheia de cicatrizes, cheia de, sabe, travada emocionalmente e espiritualmente, morreu. Assim como Jesus morreu. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Que você hoje, eu profetizo, eu não sei se você consegue me entender, que a velha Irani morra com Cristo hoje. Se pudesse, Irani, nossa, meu Deus, se eu tivesse aí, eu ia te batizar hoje. Batizar nas águas, você morrendo, a velha Irani morrendo e ressurgindo com Cristo. Uma mulher nova, sarada, curada, que vai olhar para trás e falar, isso foi fichinha. Isso aí é só para me ajudar as outras mulheres agora. Sou completamente sarada. Amém, rainha? Você recebe isso no seu coração? Você é batizada? Você é batizada nas águas? É? Sim?
Tia Senira, sua casa tem piscina, não tem? Em piscina ela já é batizada. Ela gosta, ela ama que eu batize, né? Rainha, essa aqui tem uma história linda do Mulheres Reais, viu? Do Café Mulheres Reais, dia 29 de dezembro. Ela renasceu num café desse, viu? A Irani? Então ela vai Aí, renascer ela renasceu num café. Rainha, Rainha, você deixa eu falar crê com comigo? você. Não, Rainha, peraí. Você crê comigo, Irani, que hoje é um novo renascimento na sua vida? Você crê comigo? Crê? Você mora perto da tia Senira? Vai lá amanhã que a tia Senira vai te batizar. Eu tô brincando não, tô falando sério, gente. Quem de vocês quiser ir, vai lá pra festejar junto com ela. Tia Senira, a senhora tem toda a autoridade, tá? A senhora tem toda a autoridade para batizar ela. A Bíblia não fala que tem que ser pastor, que tem que ser fulano, fulano e ciclano, não. A Bíblia só fala que a gente tem que confessar o Senhor Jesus. E esse momento vai ser um momento profético. Perdoa, me perdoa as irmãs religiosas, me perdoa, com todo amor. Eu também já fui religiosa. Eu achava que eu não podia batizar de novo, eu já batizei 3 vezes. Depois do meu batismo. E olha que o meu batismo foi sincero e foi verdadeiro, com 13 anos de idade. Não foi para casar. Esses dias eu estava conversando com a mulher que ela batizou para casar. Eu falei, então você tem que batizar de novo, você tem que conhecer Jesus. Só que eu renovei o meu batismo, rainha. É uma decisão sua, tá? Mas eu, nesse ambiente profético, ouvindo o que eu estou ouvindo, eu ia lá amanhã me batizar. Com o coração ardendo, em chamas, em chamas. Com essa mentalidade, a velha Irani. Depois daqui eu ia direto. É, boa ideia. Boa ideia. Uma excelente ideia. E se tia Senira não me batizasse, eu pulava assim mesmo e eu mesmo me batizava. Amém, rainha? Notaram? O que vocês querem viver? Essa anotação, rainha, não pode ser uma mera anotação e jogar fora, não. Tem que ser um ato profético. E tem que ser todo dia. O que eu preciso fazer para viver isso? A tia Senira tá aí, tem um grupo Mulheres Reais. Aquilo que você falou que você quer viver nessa nova estação, você tem que dar passos em direção. Se for só mais uma anotação que você vai perder esse papel, vai esquecer do que você escreveu, não vai acontecer nada. Mas se você sabe o que você quer viver, procure saber o que precisa ser feito. Vocês viram que eu falei com a Joselma? O que ela precisava fazer para ter uma nova mentalidade? É isso que vocês vão fazer. Em cada coisa que vocês falaram que vai viver na nova estação, como? O que eu preciso fazer? Qual vai ser o meu novo comportamento? É igual eu falei para a Irani. Ela vai olhar para o que aconteceu, ela vai sorrir agora, ela vai dar gargalhada. Nunca mais, ai, eu fiz isso. Não, é dar gargalhada. Uau, eu venci, passou. E agora uma nova mentalidade, um novo comportamento, uma alegria transbordante, o amor de Deus fluindo de dentro dela. Amém, rainhas? Amém? Feche seus olhos aí, eu quero agradecer ao Senhor, eu preciso encerrar, né? Tá tão bom que senão a gente ia ficar, sabia? E olha que eu tô aqui com a cabeça assim, ó, tum, porque eu tomei sol. Faça Aí como sempre, marque o nosso próximo encontro, a sequência do café, né? Ó, se elas quiserem entrar para aquele grupo lá, rainha, que vai ter um encontro comigo depois, né? Aí a gente vai ter um outro encontro. Sim. Mas, rainhas, creia, tá? Só creia. Creia e dá passo de fé. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, quero te agradecer por esse momento. E eu quero, em nome de Jesus, declarar que esse momento não foi só mais um momento. Eu declaro novidade de vida, eu declaro que elas vão, sim, encerrar uma estação e entrar numa nova estação, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, rainhas? Um beijo no coração de vocês, aproveitem, vocês estão lindas, maravilhosas, lindas, lindas, lindas. Se eu pudesse, eu estava aí, gente, vocês não sabem como que eu fico desejando estar junto. Um beijo no coração de vocês, rainhas.